Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Eu sou a Daniele e hoje, olha só o que vamos fazer, gente. Essa bolsa transversal, né, uma bolsa pequena, super prática, fácil de se fazer. Olha só, ela tem um bolsinho aqui na parte da frente e o fechamento dela também é em zíper. Lindinha e super fácil. Então, vamos lá começar a nossa aula. Para fazer essa bolsa transversal, nós vamos precisar cortar primeiramente para o corpo dela a medida de 18 centímetros de altura por 25 centímetros de largura. 18 por 25, duas vezes no tecido principal. Aqui eu estou utilizando a sarja impermeável da Avimor Tecido. Vou deixar o link deles aqui na descrição. Quem quiser ir lá conhecer, lá tem uma infinidade enorme de tecidos. Então, vai ser duas vezes no tecido principal, duas vezes no estruturador. Aqui eu estou utilizando a manta R2 e duas vezes no tecido de forro. Aqui no corpo da bolsa eu fiz um pequeno arredondamento na parte de baixo aqui, ó. Para o bolso frontal, nós vamos cortar a medida de 12 centímetros de altura por 25 de largura. 12 por 25, uma vez no tecido principal. Quem quiser pode estruturar com a manta R1, tá? Aqui eu não estruturei, como eu estou utilizando a sarja impermeável e ela é um pouquinho mais estruturada, eu não vou utilizar estruturação nos bolsos, tá? Mas se você estiver utilizando o tricoline, por exemplo, você pode estruturar com a manta R1 ou a manta R2. Então, eu cortei aqui uma vez o tecido principal, uma vez o tecido de forro. Vamos precisar de uma tira de tecido medindo aproximadamente 26 centímetros de comprimento por 4 de largura para fazer o acabamento. 2 pedaços de zíper medindo aproximadamente 30 centímetros. 2 cursores. 2 meias argola. Aqui eu tô utilizando a meia argola de 2,5, tá? E vamos precisar de 2 pedacinhos de tecido medindo 10 centímetros de largura por 7 de altura para fazermos o tirante. E vamos precisar também de uma alça, aqui eu já tenho uma alça pronta, né? Aqui no canal eu já tenho uma aula ensinando como fazer a regulagem de uma alça transversal. Nós vamos começar trabalhando com o bolso frontal. Então, nós vamos pegar o tecido que vai ser o tecido principal. Peguei aqui o meu tecido principal. Peguei o meu zíper, né, que tem aproximadamente 30 centímetros. Já posicionei aqui o meu cursor. E agora, nós vamos colocar esse zíper aqui. Eu quero que o meu zíper, ele feche da direita para a esquerda. Então, eu vou posicionar ele aqui, ó. A superfície do meu zíper na superfície do tecido, ó, tô colocando aqui, ó, o direito do zíper sobre o direito do meu tecido, ó. Então, coloca aí bem rente, vai na máquina e passa uma costura aqui prendendo esse zíper. Costurei aqui o meu zíper, olha só como que ele ficou. Agora, eu vou pegar o meu tecido de forro e vou posicionar o direito do forro sobre o direito aqui do principal. Aqui eu tô usando o mesmo tecido. Posiciona bem certinho. Vai na máquina e passa uma costura aqui prendendo. Já prendi. Vou puxar aqui, ó. Vou puxar meu tecido. Puxa o tecido de forro também. Quem quiser pode pôr o clipe aqui, ó, na parte de baixo. Aqui na parte de baixo do bolso, eu fiz aqui um pequeno arredondamento, tá? Agora eu vou rebater uma costura aqui. Ó, já costurei aqui o meu
o meu zíper, né? Já posicionei. Agora, eu vou dobrar ele aqui no meio, ó, bem certinho, o meu bolso, e vou encontrar o meio aqui da parte de baixo. E vou posicionar o meio do meu bolso aqui no meio do corpo da minha bolsa, referente à parte da frente, ó. Meio com meio. Vou prender aqui. Quem quiser já pode ir na máquina passar uma costura aqui, prendendo esse bolso. Agora, eu vou pegar aqui aquele pedaço de tecido medindo 26 por 4 e vou posicionar o direito dele sobre o meu zíper, ó. Rente o meu zíper, ó. Aqui tá o meu zíper, eu vou posicionar ele rente ao meu zíper e vou na máquina passar uma costura aqui prendendo. Costurei, vou puxar aqui esse tecido e vou rebater uma costura aqui, ó. Ó, rebati uma costura aqui. Agora, nós vamos dobrar esse tecidinho para fazer um acabamento. Eu vou dobrar, vou encostar essa superfície aqui, ó, aqui nessa parte aqui que nós acabamos de costurar, ó. Faz uma dobradura aí com o tecido. Observa se vai ficar aqui na mesma altura, ó, em toda a extensão. Vai na máquina e passa uma costura aqui prendendo. Ó, como que tá ficando lindo. Agora, quem quiser já pode refilar essa parte aqui, ó. E não esquece de selar o seu zíper, tá? Então, aqui, ó, já passei uma costurinha em toda a volta, prendendo no meu bolso. Já refilei aqui o meu zíper, deixei só um pedacinho e selei com o isqueiro, tá? Não esqueçam de selar, pessoal, é muito importante, porque com o tempo, o zíper, ele pode desfiar. Então, é sempre bom você se garantir e selar ele, tá bom? Feito isso, nós vamos pegar aqueles 2 pedaços de tecido, medindo 10 por 7, dobrar ao meio e depois encontrar o meio aqui, dobrar o meio, vai formar um vinco e depois encontrar essas extremidades no meio. Você pode até passar um pouco da extremidade, não tem problema. E depois você vai medir aí. Na sua meia argola, ó, pra ver se deu certinho o tamanho, tá bom? E agora aí na máquina passar uma costura em cada volta. Vou fazer isso nas duas. Ó, fiz aqui a costura, já coloquei na meia argola. Agora, vocês vão posicionar essa meia argola rente o zíper que nós acabamos de colocar, ó. Tá vendo aquela parte que nós fizemos acabamento? Nós vamos colocar aqui, ó, dessa maneira aqui, ó, rente a esse zíper, tá? Pode colocar aí, deixando passar aqui aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, eu vou prender aqui, para eu ir costurar. E vou fazer isso, ó, do outro lado também, tá? Ó, e agora é ir na máquina passar uma costura bem reforçada aqui nesses tirantes. Então, olhem só, já coloquei os tirantes aqui. Agora, nós vamos reservar um pouquinho essa parte principal. Vamos pegar os nossos forros, pegar o zíper, destacar o zíper. E aí, como é que eu faço, ó? Eu posiciono aqui, ó, o avesso do zíper sobre o direito do meu tecido de forro, ó. E posiciono os dentinhos pro lado que tem mais tecido. Então, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vou fazer isso nos 2 forros, ir na máquina, passar uma costura aqui e pegar o outro forro e repetir o mesmo, ó.
ir na máquina e passar uma costura aqui. Ó, coloquei aqui o meu zíper, olha só como que fica. Agora, nós vamos pegar aqui o corpo da nossa bolsinha, né, os espelhos, e posicionar o direito do forro sobre o direito aqui do tecido principal. Dessa maneira, alinha tanto o forro quanto a parte principal. Vou fazer isso nos dois, fazer isso aqui nesse também, ó. Vou posicionar. Vai na máquina e passa uma costura prendendo aqui esses forros ao tecido principal. Fiz aqui a costura, ó, fiz a costura, agora eu vou puxar esse forro e vou rebater uma costura do lado do forro, ó. Fazer isso nesse e vou fazer isso nesse aqui também, ó. Puxar e vou rebater uma costura aqui do lado do forro. Rebati a costura aqui, ó. Puxa esse forro agora. Vou fazer isso aqui com o outro também. E agora a gente vai colocar o nosso cursor aqui. Eu vou tirar um pedacinho do zíper, dos dentinhos do zíper de um dos lados. Vou posicionar tecido com tecido aqui, ó, pra ficar bem certinho. E colocar o meu cursor. Pronto, ó. Coloquei meu zíper. Agora a gente vai posicionar direito para um lado e o forro para o outro, ó. Direito para cá, forro para o outro. Posicionar os espelhos. Então, clipa todas as partes aí bem certinho. Puxa a meia argola aí, ó. Cuidado para você não costurar sobre ela. Então, ajeita essa parte aí também. Vou ajeitar o meu forro. Vou na máquina passar uma costura em toda a volta, deixando um espaço para desvirar aqui na parte do forro. Ó, já costurei em toda a volta, refilei aqui o meu zíper e selei também com o isqueiro. Aqui nessas partes arredondadas eu fiz pequenos piques, bem pequenos mesmo, viu? Só para o acabamento ficar legal na hora que a gente for desvirar. Agora, a gente vai abrir o zíper e desvirar a nossa bolsa. Desvirei, agora eu vou fechar essa abertura que eu deixei. Então, eu vou dobrar aqui para o lado de dentro aproximadamente 1 centímetro e vou na máquina passar uma costura. Fechei aqui. Agora, nós vamos colocar esse forro pro lado de dentro e finalizar a nossa bolsa. Olha só como que ela ficou linda! Ficou uma bolsa toda colorida com essa sarja. Olha só que linda, gente, que ela ficou aqui, lado de trás, lado da frente com o zíper. Agora,
é posicionar aqui as alças, né? Aqui eu tô utilizando uma alça de 3 centímetros, porque eu não tinha na cor rosa, né, uma alça menor. Mas se você quiser, você pode fazer uma alça, né, com 2,5 centímetros, como você utilizou aqui, tá bom? Olha só! E quem quiser também usar uma alça de 3 centímetros, gente, eu não vejo problema nenhum. Olha só como ficou linda. Ai, gente, eu amei! Olha só, toda colorida, zíper colorida. Eu amei! Uma bolsa super prática, fácil de se fazer. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam. Quem fizer, não esquece de marcar o Instagram do Ateliê Toda Mimosa, para que eu possa ver e repostar o trabalho de vocês por lá também. Combinado? Obrigada, viu, por terem assistido e até o próximo vídeo.